Olá a todos, estamos aqui na disciplina de qualidade da água para mais uma demonstração de um parâmetro associado às características físico-químicas da água. Hoje o nosso destaque vai para a alcalinidade, um parâmetro extremamente importante e de simples obtenção. O parâmetro alcalinidade nos permite medir até 3 espécies iônicas: carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, sendo que a somatória dessas 3 espécies nos dá a alcalinidade total. A determinação analítica da alcalinidade baseia-se na volumetria, numa titulação de neutralização simples, ácido-base. O método em bancada de laboratório, ele pode ser desenvolvido de 2 maneiras. Podemos, de uma forma mais simples, fazer as determinações analíticas, o procedimento, o passo a passo, utilizando soluções indicadoras específicas para cada passo do método, ou podemos, de uma forma um pouco mais sofisticada, executarmos as mesmas determinações, porém com auxílio de um pHmetro e um eletrodo de pH. As 2 formas são válidas. Na ausência de um pHmetro, os indicadores eles nos dão também um resultado considerável. Na nossa prática de hoje, nós vamos utilizar as soluções indicadoras para conduzirmos a metodologia. Para realizarmos a análise, como toda volumetria, precisamos de uma bureta num suporte universal. Aqui está. Temos aqui uma proveta para medição do volume de amostra, um Erlenmeyer e um becker contendo a nossa amostra a ser determinada. No quesito reagentes, nós temos o ácido sulfúrico 0,02 normal, o nosso titulante, e os indicadores, fenolftaleína e o verde de bromo cresol. Esses são os reagentes e as vidrarias necessárias para que executemos o método. Então, vamos lá para o passo a passo. Primeiramente, nós vamos medir o volume de amostra. Vamos utilizar 100 ml para essa análise. Lembrando do cuidado da aferição do volume, sempre na altura dos olhos, respeitando a margem do menisco. 100 ml de amostra. Vamos transferir para o Erlenmeyer. Deixar aqui no canto. E vamos preencher a bureta com o nosso titulante, o ácido sulfúrico 0,02 normal. Já adianto que esse ácido sulfúrico, por mais temor que esse produto químico ofereça aos usuários, estamos trabalhando aqui com uma solução extremamente diluída, que eventual derramamento, ou acidente, ou contato com a pele, não provocará nenhum dano. Não é necessário grandes receios em manusear esse ácido sulfúrico. Cuidadosamente, vamos encher essa bureta de 50 ml. Lembrando que é sempre importante passarmos do zero para que possamos ajustar o menisco e remover essa parcela de ar que há no final, na parte posterior à torneira. Ajustamos o menisco. Temos, portanto, aqui a bureta com o titulante e a nossa amostra já devidamente avolumada aqui na Alemanha. A primeira etapa consiste na constatação do pH dessa amostra. Para isso, usaremos o indicador fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador cuja viragem situa-se próximo ao pH 8.3. Abaixo de 8.3, a fenolftaleína mantém-se no meio, na forma incolor. Acima de 8.3, a fenolftaleína se desloca o seu equilíbrio e assume a coloração rosa. Então nós vamos adicionar aqui na nossa amostra algumas gotas de fenolftaleína. A formação da coloração rosa me indica que o pH está acima de 8.3. Se é 9, se é 9,5, se é 8.4, não temos como ter essa precisão. A única certeza que o indicador nos dá é que está acima de 8.3. Portanto,
Essa nossa amostra em especial, ela possui alcalinidade a carbonatos e ou hidróxidos. Eu posso, portanto, iniciar a titulação dessa etapa, adicionando o ácido sulfúrico até a viragem do rosa para o incolor. E é isso que faremos. Vou ajustar aqui a bureta e adicionar vagarosamente, lembrando que a titulação é necessário que o controle da vazão do titulante ocorra concomitante à mistura no LMAI. Então, nós vamos devagar, adicionando o ácido sulfúrico, para que ocorra a reação de neutralização ácido-base. E quando o pH do meio, interior do LMAI, for inferior a 8,3, teremos a viragem para o incolor. Temos aqui, portanto, o nosso primeiro ponto final. Houve a viragem do rosa para o incolor. Indica que agora todas as espécies, carbonatos ou hidróxidos, foram devidamente neutralizadas e o pH, nesse momento, consta-se abaixo do 8,3. Dando continuidade às possibilidades de determinações de alcalinidade, nós podemos agora determinar a concentração de bicarbonatos. Os bicarbonatos são espécies iônicas que se encontram nessa faixa de pH, 8,3, 4,5. Para isso, eu posso utilizar essa mesma amostra, já que a fenolftalina me permite, pelo fato de que agora ela deixou a amostra incolor. Como estamos usando indicadores que produzem cores, o fato daqui estar incolor me permite adicionar um novo indicador cuja viragem, a formação da nova cor, não vai ter interferências. Então eu posso utilizar esse mesmo conjunto no prosseguimento. Que cuidado que eu devo ter? Anotar o volume gasto. Associar esse volume gasto a um V1. V1 é o volume gasto na primeira etapa da titulação, onde ela foi até 8,3. Sem zerar a bureta, eu vou adicionar agora algumas gotas do nosso segundo indicador, o verde de bromocresol. O verde de bromocresol é um indicador ácido-base, cuja viragem situa-se justamente no ponto que é do nosso interesse, 4,5. Acima de 4,5, ele tem uma coloração azul. Abaixo de 4,5, ele tem uma coloração amarelada. Dessa forma, nós vamos continuar a titulação de neutralização, consumindo agora os bicarbonatos presentes na amostra, até que essa coloração vire do azul para o amarelo. Percebam que um detalhe importante: toda titulação que envolve mudança de cor, formação de novas cores, pode causar uma dificuldade ao usuário que não está acostumado à prática analítica. Isso pode incorrer em erros, porque quando falamos viragem de cor do azul para o amarelo, é muito subjetivo. Há várias tonalidades de amarelo e a acuidade visual de cada um pode comprometer essa determinação do amarelo. Para que não ocorram erros ou para que esses sejam minimizados, nós podemos fazer o seguinte procedimento em casos de dúvidas. Adicionei um pouco de titulante, de ácido sulfúrico. Eu posso achar que isso aqui é a cor final, é o ponto final de viragem. O que eu faço? Eu venho e anoto aqui o volume. Deixo marcado como um volume provisório. E continuo adicionando algumas gotas do titulante. Aí eu percebo se a cor manteve-se ou se houve uma alteração. Nesse caso, houve uma alteração daquela primeira cor. Ou seja, esse primeiro volume provisório que eu anotei, ele ainda não é o meu volume real, o meu volume final. Esse pode ser o meu volume final, mas eu tenho dúvidas, eu tenho insegurança em relação à coloração do ponto final. Novamente, anoto esse novo volume provisório e prossigo a titulação. Observo e vejo que a coloração também sofreu novamente uma alteração. E agora eu acho que esse é o amarelo. Desprezo aqueles dois volumes provisórios,
anoto esse novo volume provisório e prossigo a titulação. E aí eu constato de que a cor não sofreu mais nenhuma alteração, ou seja, esse é o amarelo do ponto final da titulação. Dessa forma, aquele volume provisório último que eu anotei passa a ser o meu volume final, que eu vou associar a um V2. V2 é o volume gasto na titulação na segunda etapa para a determinação da parcela de bicarbonatos presentes na minha amostra. Com isso, conhecendo o volume de amostra empregado na análise, a concentração do ácido sulfúrico, o V1 e o V2, eu consigo, aplicando as fórmulas apropriadas, expressar a alcalinidade da minha amostra em termos de hidróxidos, em termos de carbonatos, em termos de bicarbonatos, e também eu consigo expressar minha alcalinidade total. E assim conseguir os 4 valores possíveis de mensurar no parâmetro alcalinidade. Bom, dentro do parâmetro alcalinidade, há uma variedade de amostras possíveis de serem analisadas. Algumas delas podem não apresentar todas as espécies iônicas associadas ao parâmetro alcalinidade. Nós podemos ter, por exemplo, apenas a presença de bicarbonatos, o que é muito comum em águas de abastecimento. Essas amostras, elas permitem serem analisadas da mesma forma, com um único detalhe. Nessas amostras, a alcalinidade total ela é igual à alcalinidade a bicarbonatos. O procedimento analítico ele é idêntico ao que já foi mostrado com amostras com pH superior a 8,3. Temos aqui o conjunto boreta de suporte universal e os reagentes, o titulante ácido sulfúrico e os indicadores fenolftaleína e verde de bromocresol. Então aqui nós temos, para demonstrar essa situação, a nossa amostra. Vamos tomar a alíquota de 100 ml. Transferir para o Erlenmeyer. E aí, apenas para efeito de constatação e demonstração, eu vou adicionar algumas gotas de fenolftaleína. Percebam que manteve-se incolor, justamente porque essa amostra possui um pH abaixo de 8,3. Portanto, não existe nessa nossa amostra as espécies carbonatos e hidróxidos. Entretanto, como a fenolftaleína não mascara, não forma uma coloração nesse momento, eu consigo, com essa mesma amostra, dar prosseguimento para a determinação dos íons bicarbonatos. Para isso, a gente adiciona algumas gotas do verde de bromocresol. A coloração azul indica que o pH da nossa amostra está acima de 4,5. Portanto, temos a presença aqui de bicarbonatos, o que me permite executar a titulação de neutralização ácido-base até a viragem do indicador do azul para o amarelo. E é isso que faremos agora. Lembrando que a titulação ela necessita ser feita simultâneo esses dois movimentos, o controle da vazão pela torneirinha e a homogeneização do conteúdo do Erlenmeyer. E aqui nós temos a nossa amostra no pH final, no ponto de viragem final, abaixo dos 4,5. Anoto o volume gasto, com esse volume, o volume da amostra, a concentração do titulante, eu consigo substituir na fórmula e expressar o meu resultado em termos de miligramas de bicarbonato por litro, para a alcalinidade total da minha amostra. E assim a gente encerra essa metodologia.